seja muito bem-vinda ao Casa Interna. Hoje nós estamos dada muito especial hoje para apresentar para vocês e a gente vai falar sobre maternidade, medicação e a saúde mental. E eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês, ela que faz parte hoje da nossa equipe Contato. E eu tenho um prazer enorme de estar recebendo ela aqui hoje, que é a doutora Carla Rabelo. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Camila. Eu vou deixar você se apresentar um pouquinho sobre sua formação, né? Como que está sendo o seu percurso aí dentro da medicina? Conta um pouquinho pra gente, Carla. Eu fiz faculdade de medicina na Faculdade de Medicina de Campos, lá no interior do Rio. De lá eu fui fazer residência lá em Niterói, pela Prefeitura Municipal de Niterói. E aí a gente tinha sede no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. É um hospital que tem em Niterói, mas a gente roda por todos os hospitais do Rio e Niterói ali nessa busca de aprimoramento, de conhecimento. Sim. Dali começa essa trajetória de cuidado, de escuta com o paciente. E aí eu priorizei esse cuidado com adolescentes, adultos e idosos. Então eu não trabalho com a infância, mas eu pego o público a partir dos 13 anos e cuido dos idosos, adultos, das gestantes, que inclusive foi meu projeto de conclusão de curso. Ah, você vai contar um pouquinho? que foram as gestantes, que é um público que na medicina a gente sempre tem muito receio, né, muito cuidado. Então dali foi essa trajetória. Até então, estava trabalhando em Niterói e agora estou chegando aqui para somar na clínica Contato. Seja bem-vinda, Carla. E aí, Carla, você está falando, né, dessa formação sua. Conta um pouquinho, né, da questão, igual você falou, né, da sua conclusão de curso, quando foi o trabalho, a respeito das gestantes. Eu acho que a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso hoje, que o tema do meu trabalho de conclusão de curso foram os psicofármacos na gestação. Olha, que legal. Que são as medicações psiquiátricas que a gente consegue usar com segurança e as que a gente não consegue usar com segurança na gestação. Porque é um nicho que a gente tem que ter muito cuidado, muita delicadeza, né? Olhando sempre que o FDA, que é o órgão internacional, preconiza o que a gente pode usar ou não. Então, eu sempre tive essa delicadeza, né? Esse olhar para elas. Sim. Então, foi meu trabalho de conclusão e meu terceiro ano de residência muito voltado para estudá-las. Olha que legal, Carla. E aí, por que eu fico tão feliz assim, né, gente? Para quem me conhece aí há mais tempo, eu já venho trabalhando na área da TCC, né? Com crianças, adolescentes e adultos. E aí eu fiz a formação agora na perinatal, que é para trabalhar com tentantes, as gestantes e o pós-parto. Então eu fico muito feliz de estar encaixando todo esse processo, você está vindo trabalhar com a gente e comigo, né? Pra gente poder atuar junto aí nesse trabalho e atender aí as gestantes. Carla, me conta um pouquinho aí. Para a chegada do bebê, por que pode ser tão diferente assim daquilo que a mulher imaginava, hein? Como que a gente pode apresentar um pouquinho aí esse conceito para as mães, para as tentantes? Já começamos, para mim, com uma das melhores questionamentos, uma das melhores perguntas para abrir com chave de ouro. O que eu acho que é a grande questão que vem muito no pós-parto? A idealização. A gente tem uma idealização da maternidade, tem a maternidade da vida real. Exato. Fico muito feliz que cada vez mais a gente vem falando sobre essa maternidade da vida real, né? O que é a realidade. Mas ainda temos muito estigma, né? Ainda se fala muito só sobre o lado bom, né? Que é diverso, né? Então, assim, esse lado bom durante muito tempo foi muito amplamente falado e silenciado o lado ruim. Então, as mulheres, quando começaram a sentir esse lado ruim, elas se culpavam, elas se julgavam. Por que eu tô sentindo isso? Não é isso que a fulana sentiu, não é isso que a outra sentiu. Então, essa comparação é muito ruim. E a comparação com o mundo da internet que a gente está vivendo agora, que é esse mundo tecnológico, é Instagram, é rede social, e isso vem como um massacre, né? Exato, Carla. E sempre tem alguém para comparar, né? Ah, mas com a minha vez tem uma avó, uma mãe, uma tia. Que, comigo não foi assim, não, comigo não era. Então, assim, se a gente fosse começar a pontuar, tem alguns pontos, assim, que eu acho que a gente precisa pensar. Primeiro, é cobrar da mulher um amor instantâneo que você precisa sentir. E o amor é construção. Nem todo mundo consegue fazer essa construção ao longo da gestação. Muitas mulheres vão concretizar esse amor no dia a dia, no cuidado. Então, eu olho pro meu bebê e não amo tanto, assim como as pessoas falam. E aí eu me culpo. Eu já me acho uma mãe ruim. Então, tem essa construção, mas a mãe tem um instinto materno que a gente cria. Ele não vem ali, né, a todo aprimorado. A gente vai lapidando, né? Exato. Então, tem esse ponto. Tem as mudanças hormonais que são gigantescas. Exatamente, Carla. Nossa, você tocou num assunto, assim,
A gente vê muito isso, né, nessa parte de acolhimento das mães, que principalmente, né, vamos falar assim, num popular, a bomba de hormônio que vem, a mudança de humor, e que isso afeta muito o relacionamento, né, Carla? Mas vou deixar você continuar falando, que não vou te interromper, não, desculpa. Não, mas isso é bom, porque a gente vai trocando, né? São duas áreas completamente complementares. Então é isso aqui mesmo, é vai e volta. Mas é isso, assim, a gestação, ela vem com uma alta de hormônios muito grande. O puerpério chega com essa queda hormonal muito grande. Então vem uma oscilação de humor, uma tristeza, uma angústia. E aí o outro ponto é a privação de sono. Quem funciona bem em privação de sono? Raríssimas pessoas. Exato. Então, isso é muito individual, porque alguém vai falar, não, mas eu tive um filho e fiquei muito bem. Mas é individual, seu filho teve cólica, seu filho dormia bem, você teve rede de apoio, seu marido te ajudava, você deu conta sozinha, seu trabalho te apoiava, você teve direito à licença maternidade. Então, essas variáveis não são discutidas. Exatamente. Né? Você entra na rede social, tem aquela mãe da internet que já tá com um corpo lindo, magrinha, um mês pós-parto, com aquela foto linda. Plena, né, Carla? E você tá lá com o seu peito sangrando, doendo, Exato. se sentindo com um corpo diferente, não querendo participar das atividades mais domésticas, não querendo estar mais com o seu marido, não se reconhecendo enquanto mulher. Exato. É muito difícil. E é muita modificação mesmo que a gente vê, né? Que legal que você comentou essa questão das cobranças, Carla. E o que eu vejo muito em consultório, né? As gestantes trazem pra mim essa questão de se comparar com as mães. Porque acho que você também, né, dessa geração que, como eu, que as nossas mães, a sua ainda mais moderna, sua mãe toda moderna, Jovial, gente, isso mesmo. A minha não, a minha já é daquela que deixou tudo para trabalhar em casa, né, para cuidar dos filhos. Então, essas pacientes que trazem muito para mim também, a mãe é desse estilo, de dedicava o tempo exclusivo, né, à criação dos filhos. E o quanto que isso pesa muitas vezes na vida delas de eu tenho que ser pelo menos um pouco do que a minha mãe foi. De se comparar nesse sentido, eu tenho que dar conta de fazer comida, eu tenho que dar conta de trabalhar, eu tenho que dar conta de cuidar do meu filho, mas não reconhece que as nossas mães muitas vezes viveram exclusivo para criar, né? Hoje que a gente vê as mães mais joviais, vamos falar assim, né, Carla? Com seus sonhos e suas vontades, né? Exato. Que aí eu acho que vem muito essa questão também, que é bacana a gente estar discutindo, né? Que traz para elas essa visão de a cobrança ela não vai ajudar muito. Isso só vai piorar, né, Carla? É adoecedor se cobrar. Não é que a gente não tenha que pensar em ser nossa melhor versão, que a gente não busque evoluir. Mas a cobrança ela é diferente. A cobrança ela vem com peso, né? Ela vem com uma obrigação. E não, a maternidade ela é construída, ela é individual. Exato. Muitas vezes as nossas mães foram mulheres nas quais a gente olha e sente orgulho, sim, mas que a gente também nem projeta, talvez, e idealize a nossa felicidade naquele modelo, porque aí mudou-se a geração. Exato. Hoje a mulher está muito mais inserida no mercado de trabalho, hoje a mulher e as famílias e os adultos jovens buscam viajar, passear, eles têm outros desejos, outras vontades. E aí, nesse conflito de geração, em casa é sempre a avó, a mãe, né? Ah, mas comigo eu fazia assim, assim. Eu dava conta. E aí, o que a gente vê muito no discurso das mães chegando pra gente no consultório é: eu me perdi de mim. Eu já não me reconheço, eu não sei o que eu gosto, eu já não tenho tempo pra mim, eu já não faço nada por mim. Sim. E aí, em muitos momentos, isso acontece dentro do casamento, né? Que aí as prioridades, elas vão ficando de uma maneira muito confusa, na qual o casal já não tem tempo mais um pro outro. E aí começa, o meu casamento desandou por conta do filho. Exato. Filho desune, né? E aí vem aquele conflito dentro das relações pessoais, nas quais isso gera sintomas de tristeza, de angústia, de ansiedade. E isso vai se confundindo. É o puerpério, é o filho, é a forma que eu me relaciono. E aí elas chegam muito pra gente no consultório muito perdidas, né? Eu deveria estar feliz, eu deveria estar sorrindo, eu não consigo. Exatamente. Então eu acho que esse primeiro ponto é desmistificar. Vamos falar sobre as dificuldades, vamos jogar limpo, né? Claro que um monte de coisa é legal, mas vamos falar das dificuldades, que elas também geram todos os sintomas que a gente tá falando aqui, né? Não, e até mesmo os maridos que estão vendo chamar você
Né, Carla? Para acompanhar um pouco mais, para entender o jeito da esposa, para ver que não é uma frescura, gente. É um processo que realmente os hormônios eles estão à flor da pele, a mudança corporal, a idealização vem de eu me via de um jeito, agora eu tô com mudança de hormônio, o sono, né, Carla? O que mais? Vão trazendo aí um pouco de o marido entender essa corpo, necessidade. Né? Autoestima, eu não me reconheço no meu corpo, então eu não me sinto tão bonita, eu não me sinto tão atraente, Exato. Eu não sou aquela mesma mulher. Os hobbies, o que gostava antes, então nem todas as mulheres depois da maternidade se identificam com as mesmas coisas que gostavam antes. Exato. Então esse chamado é super importante, os papais e os homens chegarem aqui para entender junto, porque isso faz muita diferença. Exato. Então assim, o quanto a maternidade está sendo dividida, né? Quando a gente está falando de cuidado, com a responsabilidade, as noites mal dormidas estão sendo divididas, a privação de sono tem sido só da mulher? Ah, mas a gente escuta muito, mas é porque eu amamento. Tá, e quem chega junto de noite pra colocar pra gofar, pra ajudar a trocar uma fralda? Gente, o mínimo pra dar um copo d'água, amamentar da sede, pra pegar, pra segurar, pra ouvir. Então, isso é uma outra coisa que conta muito. Quanto o seu parceiro tá te ajudando, quanto ele tá te entendendo, né? Então, isso aí é uma coisa pra gente chamar os papais também, os maridos aqui. Exato. Adorei a chamada. Mesmo porque, até mais pra frente a gente vai trazer um pouco disso, né? A importância dessa parceria que tem, não somente com os profissionais, mas a casa, o quanto que faz a diferença pro casal, pra relação, pro bem-estar, né? Pra gestação, ter esse cuidado dos dois. Sim. Né, Carla? Nossa, que legal! Esse é um ponto bacana. Mais um pra gente pensar. Ô, Carla, e aí a gente fala um pouquinho assim, né? Essa questão do aspecto emocional. O que a gente pode esperar um pouquinho na questão dessas mudanças, né? De emoção, do corpo. Como que a gente pode explicar isso um pouco, né? Para as tentantes, para as gestantes? E aí é importante a gente conversar com as mamães e as tentantes que as mudanças, elas começam desde antes do nascimento do bebê, né? Uhum. Desde o momento que eu tento, e aí a gente vai conversar sobre as tentantes e a frustração, às vezes, do tentar ou não conseguir. Exato. Né? Eu quero muito, eu desejo muito, e aí às vezes os casais caem naquela questão de culpabilizar, eu que não consigo, você que não consegue. Eu sempre falo, não importa quem não consegue, nós não conseguimos. Exato. Nós somos uma família, nós somos um casal. Então, como nós vamos resolver o nosso problema? Então, convocar para que não seja uma culpabilização. Uhum. Ah, é porque fulana não pode. Ah, ele que não pode. Você desinstui muito daquele lugar, né? Então, a gente poder pensar nisso. E aí, quando começa a gestação, a concepção, deu certo? Os hormônios. E aí os hormônios começam a subir, o corpo da mulher começa a mudar de estrutura, uhum. A libido diminui, o desejo diminui, então isso em muitos casos precisa ser conversado, né? A mulher já não tem muitas vezes, né, com o decorrer da gestação, a mesma disposição, algumas se sentem mais cansadas, outras têm enjoo, outras têm muito sono, então isso a gente precisa também sempre pegar casa a casa, essa individualidade, como está sendo a sua gestação, né? Exato. Algumas mulheres vão sentir mais os sintomas de angústia, de ansiedade. Eu brinco muito assim, cada um tem sua característica pessoal. Então, no privado, às vezes a gente vai chegar aqui e falar assim, eu sou ansiosa, eu sou mais estressada. Tudo fica um pouco mais aguçado daquilo que a gente já tem. Exato. Então, a gente saber entender que as coisas podem ficar um pouquinho mais aguçadas, de ter parceria. Aqui eu não tô falando pra todo mundo aceitar o que o outro vai fazer em casa, mas vamos conversar. Olha, tá assim... Começou a perceber que as coisas estão criando uma proporção maior? Buscar um psicólogo, pedir ajuda, conversar. Olha só, eu gostei porque você já fez o gancho com a minha próxima pergunta, Carla, que eu já ia te perguntar isso. Quando que a gente pode entender que o sofrimento ele é normal ou quando realmente ele precisa dessa atenção profissional? O que eu falo muito é, quando as coisas começam a criar uma proporção na qual a gente perde um pouco do controle. O que eu quero dizer com isso? Então, se hoje eu tenho uma tristeza você me fez uma coisa que eu não gostei, eu fico triste. Ok, amanhã eu durmo e me sinto melhor. Não, aquela tristeza vai criando proporção. Eu vou ficando desanimada. Eu fico reativa às coisas. As pessoas ao meu redor vão dizendo, nossa, Carla, você tá tão diferente. Tô te sentindo triste, tô te sentindo pra baixo. Quando você começa a perceber, eu gosto muito de usar a associação para os pacientes,
que a vida tá meio preta e branca. Aquele brilho que tinha tá se esvairindo. Apagado. E aí, isso é muito individual, não dá pra gente fazer um padrão. Sim. Então, eu sempre falo que é muito antes até de mim, tá, gente? Buscar um psicólogo pra conversar. Tô adorando o marketing. Pra conversar e entender junto. Exato, a É importância, esperado. né, Carla? Qual a proporção? E aí, ninguém melhor que um profissional naquele momento pra te orientar. Exato. Se aquela proporção tá além, né? Mas eu, de uma maneira geral, digo pra vocês que quando a minha tristeza e a minha angústia aumentam de frequência e intensidade daquilo que eu me entendi antes. Exato. É quando a gente fala com o paciente também, né? Que ele precisa entender se ele está tendo os prejuízos na vida, né, Carla? Para ele poder sentir isso. E até mesmo, olha que bacana quando as pessoas que estão ao redor, elas conseguem também te ajudar nesse sentido de... Um exemplo, Carla, tô te vendo assim, assim, assim. Nossa, você não acha que você precisa, minha filha, fazer isso, isso e isso? Que é aquele feedback que a gente tem da família, que é quem mais conhece a gente, pra gente estar buscando esse auxílio. Então, essa é a importância que eu tô entendendo mesmo, né? De conectar com as pessoas que estão ao seu redor para que elas possam te passar essa informação de... Não seria melhor buscar um atendimento, né? Que aí a gente começa a ver, né, Carla, irritabilidade, alguns sentimentos de começar a se isolar, ficar mais na sua, quietinha, né? Então, assim, isso, os traços, igual eu tô falando, né, da questão, por exemplo, da depressão. Então, esse gancho, explica aí para um pessoal um pouco, né? Como que a gente pode trabalhar essa questão das características, né, da depressão, para as pessoas entenderem, que aí, no caso, né, de estar buscando uma ajuda profissional, as características depressivas. Então, o que é importante sempre a gente pensar quando a gente pensa em depressão? Além da tristeza, porque isso é muito óbvio quando a gente fala em depressão e tristeza, né? Então, quando a gente começa a perder o prazer nas coisas. Então, eu, por exemplo, vou fazer uma coisa que eu amo jogar tênis. Então, é como se eu começo a ficar deprimida e as pessoas me chamam pra jogar, não quero. Hoje eu não tô bem. Sim. Então, quando as coisas que eu gostava vão perdendo prazer, isso é uma possibilidade de sintoma. Irritabilidade. Sim. Angústia. Uma coisa que eu amo falar sobre, que eu acho que é um ponto central também, alteração de sono. Seja para sonolência ou para insônia. Alterações do apetite. Então, eu começo a comer muito menos ou comer excessivamente. Eu começo a ter muita angústia. Aqueles sintomas que podem vir também um pouco de ansiedade, né? De aperto no peito, uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Meus pensamentos são sempre muito negativos. Eu sempre fico pensando que o pior pode acontecer, o que vai acontecer a qualquer momento. Eu fico muito desanimada, muito sem energia. Então, esses são uns sinaizinhos aí que a gente pode levantar, né? Exato. E aí, muitas vezes, igual a gente está trazendo a questão da gestação, né? Muitas vezes as pacientes não entendem no pós-parto o que pode ser essa questão da depressão com baby blues. Esse é um bom tema. Que aí a gente tentar diferenciar, e eu acho que um bom ponto pra gente começar a tentar diferenciar o blues da depressão pós-parto, que aí são duas coisas diferentes, seria tanto a questão da temporalidade, quanto da indicação de tratamento, quanto da duração. Então vamos lá. O blues, ele tende a ter o início poucos dias após o parto. Exato. Né? E ele tende a ter uma resolução espontânea. Ele tem uma intensidade não tão grande dos sintomas. Sim, ele é uma tristeza, ele tem uma angústia, mas ele não vem com um pensamento de morte. Ele não vem com uma ideação suicida. Ele não tem aquela intensidade tão grande, mas ele tem sim uma angústia, uma dificuldade às vezes, de se conectar com seu bebê, né? Uma dificuldade com o sono, mas ele tende a ir se resolvendo ao longo das primeiras semanas de maneira natural e espontânea. Sim. A depressão pós-parto entra como algo um pouco bem mais intenso e duradouro. Ela se estende e ela tem necessidade de tratamento. E, gente, sempre que eu falar de tratamento, eu não necessariamente estou falando de remédio, tá? Aí eu vou lembrar que o nosso tratamento, ele não é só medicamentoso. Exato. Muitas vezes ele vai ser psicoterápico, né? Às vezes vai ter necessidade de medicação, às vezes não. Mas sim, é necessária uma intervenção. Por quê? Sim. Porque pode cursar com uma rejeição do bebê, pode cursar com uma dificuldade da mãe em criar vínculos com o seu bebê, que pode ter depois, por exemplo, uma dificuldade de amamentar. E aí outras consequências que podem acabar causando muitos prejuízos. Então a gente tenta caracterizar por temporalidade, intensidade
e tipo de resolução. Bacana. Ô, Carla, e aí a gente fala assim, né? Além da depressão também, quais outros sintomas ou outros transtornos, na verdade, que podem aparecer, assim, nesse período, hein? No pós-parto, né? O que eu acho legal a gente pensar, assim, sempre que a gente pensa em uma gestante, a gente tem que sempre colher uma história para antes, né? Histórico de doenças psiquiátricas ao longo da vida. Sim. Então, o pós-parto, ele aumenta o risco de recaídas de doenças psiquiátricas já pré-existentes. Seja um transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, né? Ou alguma oscilação de humor no transtorno afetivo bipolar, ou uma ansiedade, né? Uma crise de pânico. Mas ainda assim, independente disso, pode ter abertura de quadros, mas a gente vê de forma mais comum a recaída de quadros já pré-existentes. Mas a ansiedade, a depressão, essas têm uma chance grande de abertura. Sim. E não raro, a gente pode falar das psicoses. A psicose puerperal, né, que aí já, a gente já caracteriza mais como um quadro de alucinações, quadro de delírios, persecutoriedade, que aí já é uma emergência, a gente considera uma emergência psiquiátrica, com necessidade aí já de, claro, também o psicólogo, mas de uma intervenção médica. Sim. Porque isso pode colocar em risco a vida do bebê e da mãe, né, em função do que pode acontecer em delírios, né? Delírios, a gente fala sobre as alterações do pensamento e alucinação, as alterações da senso-percepção, né? Poder ouvir vozes, poder ver vultos. Então, o que essas vozes podem falar para essa mãe, né? Então, isso é um cuidado e isso precisa ser olhado com bastante carinho. E o que mais a gente vê, assim, até mesmo nos estudos, né? E durante a pós que eu fiz, foi apresentando muito essa questão da depressão e da ansiedade, né? O quanto que ela vem mudando nos períodos, no primeiro, segundo e terceiro trimestre, vamos falar assim, de ansiedade e depressão, que ele vem oscilando, é exatamente a pessoa que já tem um quadro antes. Sim. E que isso vai apresentando, vamos falar assim, durante a gestação. Mas foi muito bom você trazer essa questão, porque às vezes as pessoas, mais uma vez a gente toca naquele ponto, né, Carla, de que é importante o marido, o parceiro, ele reconhecer a esposa que ele tem do lado, conhecer bem, para entender quando ela necessita dessa ajuda, né? Porque é um momento muito delicado, é um momento que precisa de muito auxílio, companheirismo, né? Por tudo que vai passar, porque assim, igual você falou a questão, né? De relação sexual, de ter essa liberdade de conversar, o que mais a gente vê é isso, a mulher se cobrando muitas vezes por não conseguir expressar da melhor forma isso. E aí fica aquele mal entendido, aquela chateação. Então é importante você ter o companheiro, né, Carla, do lado, exatamente para estar assim, te apoiando nesse momento que ele foi sonhado muitas vezes pelas duas partes, né? De uma maneira geral, geralmente esse momento ele é desenhado pelo casal, né? Idealmente, né? Tem essa projeção dos dois juntos. Mas eu falo que, né, e aí a natureza, não temos como interferir nisso. A mudança corporal, ela é muito na mulher. E o corporal que eu tô dizendo hormonal, não só o físico, né? Hormonal e etc. Ela acontece na mulher. Então, às vezes, as pessoas, e aí eu vou expandir, tá? Aproveitar o Setembro Amarelo aí pra gente falar um pouquinho sobre isso. Bacana. As pessoas que não sentem têm dificuldade de compreender aquilo que elas não estão sentindo. Principalmente quando a gente pensa na depressão e na ansiedade, vou pegar, que são as mais clássicas, né? Doenças que a gente tem visto, pego em consultório e presenciado dentro das doenças psiquiátricas na maternidade, são doenças não palpáveis, não mensuráveis. A medicina é uma ciência muito, apesar de não ser uma ciência totalmente exata, mas ela é uma ciência que trabalha muito com exames. Então, eu tenho um exame, então eu tenho diabetes, eu vou aqui e vou te mostrar, ó, a minha glicose tá alterada, a minha hemoglobina glicada tá alterada, tá aqui. E aí? Eu tô com depressão, eu tô triste. Quem disse que não é frescura? Quem disse que você não tá fazendo pra aparecer? Você tá indo pra igreja? Isso não é falta de Deus? Exato. Depende de você. E aí, o marido, a mãe, o pai começam a falar, mas você tinha que estar feliz. Tantas mulheres queriam estar no seu lugar e estar grávida. Exato, cara. Sabe? Então, eu vou pegar aqui, puxar um ganchinho pra dar um exemplo de uma paciente que eu atendi no consultório. Que o que ela mais chorava pra mim dizia era, minha filha é perfeita. A minha filha não chora à noite, a minha filha é perfeita. E ainda assim eu não tô feliz. Nossa. E a minha mãe me diz toda hora que eu sou uma ingrata. Porque eu dei muito trabalho e minha filha não dá nenhum.
Então, como o que o outro fala não dói internamente, a gente não escuta. Então, quem estiver do lado de alguém, gente, fica muito de olho. Palavra de acolhimento, de escuta, a gente precisa muito de se sentir acolhido. A depressão é uma doença. Sim. E precisa ser lidada como tal. Então, quem estiver do lado, entender, eu sei que não é fácil a convivência com alguém que está tendo oscilação de humor, que não está estável emocionalmente, mas é um período. E é uma escolha do casal. Exato. E a mulher está abrindo mão do seu corpo, da sua autonomia em vários momentos da vida para gerar vida para aquele casal, para um filho para o casal. Exato. Então, isso é importante de ser sempre ponderado. Nossa, que bacana, cara. Eu fico até assim, sentindo mesmo essa questão do desabafo mesmo da paciente, né? Como que ela fez essa comparação também com a mãe, que ela traz essa questão, né? Assim, dói. Esperar, não ser esperada essa fala de uma pessoa que a gente mais ama, né? Que é a pessoa que... O primeiro vínculo que a gente tem é a mãe da gente. Né? É o amor maior que a gente tem, né, Carla? Sim. Eu faço, gente, os papais me perdoam aí. Eu fico até assim, por quê? A mãe, ela vem como base. É a mãe que dá segurança. A gente vê isso durante os estudos. É a mãe que te coloca pra frente, né? Pode não ser com o pai, mas vamos fazer nossa rede de apoio? Isso. Vamos formar nossa própria rede de apoio? E é muito sofrido quando eu escuto delas, mas eu não tenho. Eu falo, então eu tô aqui. Eu já sou uma. Uhum. Vamos junto. Então vai ser sua psicóloga, vai ser a mim, vai ser uma pessoa que vai te auxiliar na sua atividade física. Ah, eu não tenho família, ninguém tá me apoiando, mas nós vamos juntas. Exato. Então, assim, tentar formar a sua rede de apoio, que não vai ser com o pai, mas vão ser pessoas que vão te ajudar, que vão te acolher, que vão... Ah, Carla, mas não me ajuda com a presença ali todo dia. Mas vai te ouvir num momento difícil, que vai estar ali pra você poder trabalhar, pra poder fazer alguma coisa. Então, nem sempre os pais vão estar juntos. Exato. Mas se não tiverem, vamos montar nossa própria rede de apoio. E eu gosto muito de falar com as pessoas, assim, puxando esse gancho das frases muito malditas mesmo, separadas, né? Que eu sei que o objetivo das pessoas é ajudar. Eu sei que naquela frase não é pra te doer. Mas como a gente fala sem pensar? Né? Como a gente não pensa na repercussão do que a gente está dizendo. Então, para os papais também, quando estiverem em casa, no momento de briga, mas eu não queria essa criança. Ou... Vamos pensar antes de falar, a palavra dita não volta. Exato. Vamos tentar ter mais acolhimento aí. Que aí a gente fala o quê? O reflexo que tem das falas dos pais na vida dos filhos. Que é mais uma vez o exemplo que você deu, né, dessa mãe. Ou eu vou falar para impulsionar a ter algo bom, ir atrás de algo bom, ou eu vou jogar esse filho para baixo, né? E aí, porque eu gosto de tentar readaptar as frases, porque as pessoas falam assim, então o que eu vou falar? Isso. Essa é uma frase muito, mas eu falo o quê então? Eu brinco, primeira coisa, se eu não sei o que falar, eu posso não falar nada. Eu posso te ajudar, então pedir pra pessoa ajuda, mas então vamos tentar reconfigurar um pouco a frase dessa mãe? Então dizer, minha filha, eu sei que tá difícil pra você, eu sei que não tá sendo fácil, apesar dela ser muito tranquila, mas vamos tentar, eu tô aqui. Então, é poder entender o lado do outro, se colocar na dor do outro e oferecer ajuda. Eu acho que isso... Como eu posso te ajudar, né? É isso. Porque não tem uma forma de bolo. Talvez o que vai me ajudar na depressão não vai te ajudar. Exato. Então, como eu posso te ajudar? Eu tô aqui. Eu não sei o que te dizer, mas eu tô aqui. Exatamente. Nossa, que bacana. Ô, Carla, e aí a gente vem falar também, por exemplo, desse medo que as mulheres têm muitas vezes, né? Pegando um gatilho aqui. Da questão da medicação. Agora a gente vai entrar no tema polêmico. E aí a gente fala assim, né? Tem mulheres que, por exemplo, igual a gente está falando, que já usam a medicação antes da gestação e ela, por exemplo, precisa fazer uma adequação ou não nessa medicação para buscar engravidar ou não. Como que é? Explica um pouquinho pra gente. Então, ponto pra gente pensar. Temos medicações seguras para gestação e para lactação. Então, temos medicações seguras. Carla, são diversas? Infelizmente, não. Mas a gente sempre vai precisar pensar de maneira individual. Então, por exemplo, para depressão e para ansiedade, a gente tem uma variedade maior que a gente consegue manejar. A nível de estabilizador do humor, então que são para os pacientes bipolares, é um pouquinho mais complexo.
Então, a gente sempre vai pensar em trimestres, Sim. porque algumas medicações são seguras no primeiro trimestre, mas não são no segundo, não são no terceiro. E isso tudo, a gente tem correlação com formação do embrião. Então, na época de formação do tubo neural, algumas medicações não são tão seguras. Na época de formação de uma outra determinada estrutura, alguma outra não é tão segura. Então, pensar. Então, o projeto que a gente faz, geralmente com as pacientes que estão em tratamento, quero engravidar. Então, eu sempre falo com os pacientes, me avisem. Vamos planejar essa gravidez, porque a gente já começa a tentar fazer a troca para as medicações seguras antes de engravidar, porque eu ainda não tenho as oscilações hormonais que podem ser gatilhos para a piora. Então, a gente tenta colocar as medicações mais seguras possíveis e nas menores dosagens necessárias. E aí, a gente vai adequando de acordo com cada trimestre da gestação e sempre em acompanhamento multidisciplinar. Gente, isso é uma coisa que eu falo o tempo todo. Acompanhamento de grávida é multidisciplinar. Exato. Então, é o psiquiatra? Sim, mas é ele junto com o obstetra, é ele junto com o psicólogo, é ele junto com quem está promovendo a atividade física da paciente. Então, e esse núcleo precisa se comunicar. Em pleno século XXI, a gente não pode pensar que os profissionais de saúde não se comuniquem. Aí, eles têm que se comunicar. Então, eu vou pensar em uma coisa, eu vou conversar com a obstetra. Olha, hoje não vai ser medicação, então vou fazer contato com a Camila, que é a psicóloga da paciente. Camila, vamos lá que a gente pode pensar de estratégia, porque remédio não dá pra gente mexer mais, então é um segurando na mão do outro. Exato. Essa importância mesmo, né, do trabalho disciplinar que as pessoas dizem, para poder fazer esse alinhamento, né, Carla? E tudo em busca da melhora mesmo para o paciente, né? Sim, tem a questão da resistência com a medicação, a gente já sabe disso. Mas se é necessário, é aquilo que eu falo também em consultório, é avaliar o que compensa e não compensa. Por exemplo, eu já recebi pacientes que falam assim, eu não tô afim de tomar medicação, já tô cansado e tal, não sei o quê. Tá, então vamos avaliar. Quando a gente coloca na balança para fazer ponderar, vamos falar assim, avaliar os benefícios e os riscos, vamos falar assim, muitas vezes o paciente apresenta o quê? A insônia que está grande quando tira a medicação, ou a ansiedade que aumenta. Então, todos os pontos negativos, muitas vezes eles aumentam. E aí é uma das evidências que a gente tem de mostrar ao paciente assim, tá, vamos pensar? É melhor você continuar, no caso, com a sua medicação aqui para ter qualidade de vida, ou você retirar ela, né? Porque muitas vezes a dificuldade vem aí, né, Carla? Eu tenho pacientes que já chegam pra mim e falam, doutora, eu tô grávida, parei de tomar todos os meus... Por que eu falo não façam isso? Porque as pessoas têm muito medo dos prejuízos do remédio. E, gente, tudo bem, tem. Todos os remédios têm as possibilidades de prejuízo. Não tô aqui pra levantar bandeira da medicalização, não é esse o meu objetivo. Sim. Mas o que a gente precisa entender é, a mãe e o bebê, eles estão conectados aqueles 9 meses o tempo todo. Não passa pro bebê só nutriente. Tudo passa pro bebê. Então, as crises de ansiedade da mãe afetam o bebê. A tristeza da mãe afeta o bebê. Então, não é para culpar as mães, mas é pra gente entender que é essa balança exatamente que você falou, do risco-benefício. Exato. Qual que é o benefício que eu posso ter de estar em tratamento, se necessário for medicamentoso, de usar uma medicação, de ter estabilidade, não ter crise. E aí eu tô falando para além só da mãe. Eu tô melhor, então eu não oscilo o humor, então eu não tô brigando no meu casamento, eu não tô tendo prejuízo no meu trabalho, porque eu tô conseguindo ser funcional, eu tô conseguindo executar as minhas tarefas. Então, como isso tudo não faz com que tenha-se uma gestação mais saudável, quando necessário. Então, eu sei que muitas pessoas levantam muito a bandeira da não medicalização, e eu peço para que tenham muito cuidado, porque numa dessas a gente deixa de cuidar se necessário. Exato. Então, não é remédio para todo mundo, mas é remédio sempre que necessário. Numa avaliação médica, eu sempre tenho consultas muito minuciosas com as minhas pacientes, porque sabe o que faz mais as pacientes desistirem, Camila, de não usar remédio? O quê? Não entenderem. Não serem ouvidas. É sentar e falar, tô com depressão, toma isso. E não se explicar, olha, o prejuízo, o risco, é por isso. Então, de explicar, escolham profissionais que vão ouvir vocês, que vão conseguir escutar a angústia de vocês e dividir, né? Então, a ideia é que vocês saiam do consultório sem aquela angústia, que vocês tenham resolvido todas as suas dúvidas e possam ir para casa e falar, não, fez sentido. Então, a pergunta que eu sempre faço para os pacientes no final da consulta é, fez sentido?
Tá entendido? É. Porque precisa fazer sentido para ser usado, precisa fazer sentido para ter o tratamento. Então, eu acho que é muito isso, conversar, entender que a depressão é uma doença, não é frescura, não é falta de vontade, não é falta de Deus, é uma doença. E enquanto doença, pode ser necessário tratamento medicamentoso. Sim. Então, o que eu sempre puxo elas pra mim é assim, vamos comparar com a depressão com a diabetes e a hipertensão? Clínico fácil. Pressão aferir, 18/10, hipertenso. Fiz um mapa, outra, acompanhei, hipertenso. Alteração deu hipertenso. Diabetes, fiz as medições seriadas, fiz a hemoglobina glicada, glicose, diabético. Aceito o remédio. Você concorda que também tem fator ambiental? Tem. Dieta, atividade física, tem fator ambiental. A depressão também tem fator ambiental. Sim. Ah, Carla, mas é porque eu perdi um parente. Ah, Carla, porque eu tô me separando. Sim, tem um fator ambiental. Mas e o fator genético? A gente mudou o ambiente. Fui pra terapia, pra trabalhar o ambiente. E ainda assim eu tô com sintomas, e ainda assim eu tô com queixas. Não vamos negligenciar a parte biológica, a parte que a gente tem de neuroquímica de tudo isso. Exato. Então, pessoas que fazem atividade física e se alimentam bem não são hipertensas? A gente sabe que tem. Então, porque eu não tenho motivo, eu não posso ter depressão? Porque eu tô triste só porque eu tenho motivo? Não. Então, e aí, a chave para o sucesso da nossa profissão são vocês. Os psicólogos, porque quando vocês conversam, explicam e conseguem ter, porque vocês têm muito mais pertinho o paciente de vocês. E conseguem orientar, e conseguem perceber. Então, uma fonte de encaminhamento nosso são os psicólogos. São vocês que olham e falam, olha, até aqui deu. Né? Aqui pra frente a gente precisa de ajuda pra ir junto. Exato. E é importante mesmo a gente trazer isso, né, Carla? De ter essa tomada de consciência. E eu gostei de trazer você exatamente por isso. Por ser ponderada em certas coisas, por você ser consciente. É uma médica mais humana, né? Então, por isso... E não é à toa que você tá trabalhando com a gente, né, Carla? Não é fazendo marketing não, tá, gente? Mas é sério. Por quê? Porque a gente busca mesmo pessoas que estejam alinhadas com o nosso propósito, né? Não adianta eu trabalhar com uma pessoa que não vai pensar do mesmo jeito, que, quando é necessário, sim, tem a medicação, mas quando não é, qual a necessidade? Entende? Eu não vou colocar uma medicação somente para fazer um papel ou segurar esse paciente e reter ele dessa forma, né? A gente sabe, infelizmente, que isso pode acontecer, né? Infelizmente, mas não é assim que eu trabalho. Eu sempre falo com os pacientes, olha, hoje não sou eu. Hoje nós vamos, eu vou fazer contato com a sua psicóloga, eu vou conversar, você vai fazer, isso é uma coisa para você trabalhar. Então, nem tudo é remédio. Então, eu falo muito com os meus pacientes, eu brinco, que o nosso tratamento é uma mesa, são 4 pilares. E que algumas vezes o recurso vai ser medicamentoso, mas existem ter outros 3. Então, só algumas vezes vai ser medicamentoso o recurso. A outra vez vai ser a terapia, vai ser atividade física, que vamos intensificar na ansiedade para gastar essa energia. É uma alimentação saudável, a gente já sabe de algumas teorias sobre o processo inflamatório também das doenças. Então, uma alimentação balanceada, isso não quer dizer dieta. Então, cada hora a gente vai ajustar um pilar. Então, não é o pilar da medicação toda hora. E a gente só vai saber disso se a gente ouvir o paciente. Porque senão, infelizmente, a função do médico acaba sendo recorrer ao remédio. Então, esse tratamento multidisciplinar, igual a gente está aqui, trabalhando juntas. Exato. Não, peraí que eu vou lhe falar com a Camila. Exato. Vamos falar com a Camila, vamos ter espaço a consulta, vamos trabalhar esse gatilho e vamos segurar a medicação. A Camila vai estar te acompanhando de pertinho. Se não dá, ela me fala. Exato. Ela me aciona. Então, a gente vai entrelaçando assim, pertinho com o paciente, sabe? E é bom também quando a gente tem esse vínculo até mesmo com vocês e com o próprio paciente. É importante a gente também saber o nosso limite, né? Onde eu posso ir, aonde eu posso mandar o paciente buscar esse auxílio com outro profissional, que é muito importante. A importância também das pessoas tá trazendo esse podcast exatamente para isso, né, Carla? Sim. Passar um pouquinho para as pessoas a importância desse cuidado durante o período tanto de tentante, gestante e o pós-parto. O quanto que é, assim, necessário a gente passar isso para as pessoas de eu preciso olhar para mim enquanto mãe, né? Enquanto tentante, o que eu posso fazer, o que eu posso buscar de alternativa, né? Porque, por exemplo, a tentante, você falou a questão da medicação.
Atendente, a gente sabe que, por exemplo, depois vai ter também, tá, gente? Trazendo um pouquinho aí para vocês de pessoas que possam falar também sobre essa qualidade de vida, o que tem que fazer antes. Não é simplesmente ter o filho. Não. Tem todo um preparo, assim, suplementação, né? Os profissionais adequados vão falar sobre isso. Sim. E aí entra também em conjunto, né? O endócrino, a nutricionista, o educador físico, sim, né? Sim. O psiquiatra, o psicólogo, tudo em conjunto para a gente poder levar uma qualidade de vida não só para essa mãe, mas para o neném que está desenvolvendo também, né? Quanto escalar um time bem preparado não faz diferença. Exato. E por isso que a gente precisa acompanhar um pouco mais e trazer esse conhecimento mesmo. Carla, e qual mensagem que você deixa para as mamães aí que sentem medo ou vergonha, né, de buscar essa ajuda? Então, a primeira coisa que a gente sempre fala, eu sempre falo com vocês, é não tenham vergonha de pedir ajuda, não tenham vergonha de dividir as angústias de vocês. Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos com alguma dificuldade, nos sentimos mais angustiados, e o quanto ajuda a dividir. O quanto dividir ajuda com que o nosso pezinho seja mais leve, que a gente caminhe com mais facilidade. Então, a gestação é um momento difícil, é um momento de oscilação de humor, de flutuação hormonal, no qual tem uma redescoberta, no qual está se gerando uma vida ali dentro, é um momento de medo, de insegurança da mãe, do pai também, né? Que a gente sabe que hoje os papais também estão chegando junto muito, estão ali pertinho com a gente, então é um momento de insegurança do casal, da família. Então que vocês possam buscar sempre orientações, buscar orientação, gente, não quer dizer que você vai sair da consulta do psiquiatra com um remédio, não, vamos tirar esse estigma. Buscar acolhimento, buscar escuta qualificada para dividir as dificuldades, os casais poderem chegar e alinhar suas expectativas, né? O que eu espero que você me ajude? O marido poder chegar para a esposa e dizer o que eu espero de você, o que você precisa de mim. Isso tudo ser muito conversado para que esse processo seja o mais leve possível. E o que vocês precisarem, e se precisarem, contem comigo nesse caminho. Isso mesmo, contem com a gente, né? Carla, eu te agradeço muito, foi um bate-papo maravilhoso, né? Espero poder, assim, contar com você em outros momentos, que eu já abriu várias caixinhas para mim. E aí, pessoal, eu agradeço muito a todos vocês por terem acompanhado. Curte aí, compartilha, tá? Assiste mais os episódios que vão vir por aí. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Contato e a Camila por esse convite. Tchau, tchau.